Fala Fogão, 11 de janeiro, tá começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro e nesse segundo vídeo do dia quero trocar uma ideia com você a respeito do mercado da bola inflacionado. O velho Botafogo sofria com a pedida de 150, 200, porque não tinha capacidade financeira de chegar nessa pedida. O novo Botafogo vai sofrer também, não porque vai faltar dinheiro, mas porque um jogador que de repente aceitaria 300, 400 vai pedir mais, sabendo que agora tem mais dinheiro no Botafogo. Tudo bem que a gente ainda não tá com esse dinheiro, né? Todo mundo sabe disso, ainda faltam alguns trâmites aí, mas a gente está caminhando nessa direção. Então a galera vai crescer o olho e a capacidade de negociação do Botafogo vai ser muito importante nessa história. Quero comentar aqui também as visitas de John Textor ao estádio Newton Santos e ao CT Lonier, conhecendo mais da estrutura, da história do Botafogo. E por falar no CT Lonier, tá na hora do Botafogo dar um nome para esse espaço, né? Tornar de fato o Lonier um espaço alvinegro. O profissional já está utilizando, a base já está utilizando, né? De vez em quando, tem muita coisa para ser feito lá ainda e vai ser feito, a gente sabe disso. Mas está na hora de colocar aí para jogo uma enquete de repente, para a galera botafoguense poder escolher o nome do centro de treinamento, né? A verdade seja dita. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, sempre importante destacar que logo mais aqui no canal, como hoje é dia de rodada tripla, a gente tem live no Fala Fogão, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, a gente faz aquela resenha gloriosa e hoje é dia de live especial, né? A gente vai falar aqui sobre o centro de treinamento do Crystal Palace. E por que falaremos sobre isso? Questão de metodologia, como funciona, como é que é a estrutura, porque John Textor é sócio do Crystal Palace. Ele, inclusive, na entrevista que concedeu a Rafael De Angeli, ele disse, olha, no site do Crystal Palace tem tudo lá sobre o centro de treinamento. Se você quiser conhecer o meu padrão, vai lá conhecer. E, obviamente, a gente vai trazer as informações aqui para você, porque nos ajudam a compreender quais são os próximos passos que a base botafoguense deve dar. E isso, obviamente, é muito importante. Peço por gentileza que você deixe o seu like, isso também é muito importante. Você sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante, mais torcedores chegam por aqui e isso nos faz crescer. E olha só que coisa interessante, no dia 30 de dezembro de 2021, a gente bateu 12 mil inscritos. Menos de 15 dias depois, estamos quase com 13 mil. Vocês estão chegando junto aqui no Fala Fogão e a gente agradece demais a contribuição de vocês para o nosso crescimento. Fica o convite também para você se inscrever, se você não for inscrito. Basta você clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. E se você já foi inscrito, considere se tornar um membro aqui do canal para que você tenha benefícios exclusivos, fortaleça o nosso trabalho e possa participar, completar os 3 meses como membro, das lives aqui do canal do lado de cada das câmeras. Mais um benefício que a gente está oferecendo nesse novo ano do Fala Fogão para quem fortalece o trabalho sendo assinante aqui do canal. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Já falei pra caramba, eu gosto de falar, vocês já sabem disso. Então vamos em frente agora para poder tratar dessa questão, dessa visita primeiro de John Textor ao estádio Newton Santos, ao Lonier, conhecendo um pouco mais da nossa estrutura. Ele acompanhou um pouco também o treinamento que estava rolando, para poder entender melhor a nossa metodologia, como é que são os treinamentos, entender melhor o funcionamento do departamento de futebol. Algo realmente bem interessante, muito importante. O John Textor é um cara curioso, está sempre buscando se informar, mas entende também que ele tem que focar a atenção dele, né, e toda a capacidade e competência dele naquilo que ele de fato domina, que é a parte de gestão, os investimentos que serão feitos e tal. E o Jorge Braga deve ser o braço direito do John Textor, tudo indica isso, né? Não está 100% confirmado, mas tudo indica isso, que o Jorge Braga vai ser o braço direito de John Textor à frente desse novo Botafogo. O John Textor que fez questão de tirar foto de tudo que você possa imaginar, né? Tem várias fotos aí que foram tiradas pelo excelente Vitor Silva, fotógrafo do Botafogo, né? Tira fotos maravilhosas. E ele foi captando lá, registrando tudo que o John Textor estava fazendo. E o homem estava tirando foto de tudo, de absolutamente tudo, assim, para guardar esse registro, né? Lá no Lonier, no estádio Newton Santos, fotografando ali, por exemplo, no estádio, o corredor onde tem um vestiário, tem aquele painel, uns ídolos pintados, tem o Jefferson, tem o Garrincha, enfim. Tem muito ídolo, nossa, é difícil a gente falar que cabe todo mundo, que é ídolo pra caramba ainda bem na nossa história, mas o John Textor estava realmente bem impressionado, né? Não tem como não ficar impressionado com a história do Botafogo. Eu sei que os rivais tentam menosprezar, faz parte do futebol, mas qualquer pessoa que entenda minimamente de futebol respeita a história do Botafogo, que está muito atrelada à história do futebol brasileiro e mundial, né? Basta pegar os jogadores que passaram pelo glorioso, verdade seja dita. E o John Textor realmente ficou bem impressionado, conheceu melhor a estrutura e certamente está cheio de ideia na cabeça dele daquilo que deve ser feito para que o Botafogo possa se fortalecer no extracampo, de modo que isso
torne o Botafogo, né, nessa marca, nessa potência que o John Textor vislumbra daqui a algum tempo. É um processo de trabalho que a gente vai passar, mas esse processo de trabalho obrigatoriamente passa pela melhoria da nossa estrutura, seja no estádio Newton Santos, com a modernização, tecnologia, enfim, tudo isso que a gente sabe que pode acontecer e deve acontecer. E também a questão do centro de treinamento, não só para a base, mas também um espaço adequado de treinamentos para o profissional. E o John Textor está ciente disso, está ligado nisso certamente, né? Então, visita muito bacana e agora cabe a gente aguardar pelo dia 13 de janeiro, né, reunião do Conselho Deliberativo e depois dia 14 de janeiro, a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, para que a gente possa dar mais 2 passos fundamentais nessa história e o Botafogo, a SAF e o Botafogo, enfim, poder sair do papel e a gente caminhar nessa direção tão importante para o nosso futuro, que vai colocar um horizonte glorioso para o Botafogo voltar a ser aquele Botafogo que chega, que conquista, conforme a gente fez, por exemplo, na década de 90, né? Só que dessa vez com boas práticas, com governança, com profissionalismo e, ó, dinheiro, né? Dinheiro. Dinheiro agora não vai ser o problema, mas o Botafogo tem que trabalhar muito, porque só dinheiro sem boas ideias não adianta. Mas boas ideias a gente vai ter certamente. Agora, Fogão, outro ponto que eu quero destacar aqui é esse mercado da bola inflacionado, né? Você sabe disso, está inflacionado pra caramba. O velho Botafogo sofria bastante, ainda sofre, logicamente, porque a gente ainda não está nadando no dinheiro, né? A gente tem que ir com calma, tem que ter tranquilidade de entender o momento. Não é estalar o dedo e pronto, está tudo resolvido. O Botafogo ainda tem dificuldade. Nesse momento de transição, isso é natural de acontecer. E o Botafogo encara esses momentos assim desafiadores, né? Porque você vai ao mercado sem dinheiro, o que acontece? O jogador pede 120, 140, você, opa, peraí, não posso ir, não dá e tal. Porque o mercado é inflacionado. Na Série A, então, nem se fala. Na Série B, a gente contratou por 30, 35, 40, 45. Na Série A, parte de 150. O próprio do César Melo já falou sobre isso, né? Parte de 150, os jogadores pedindo 200, e aí o Botafogo, o velho Botafogo, fica naquela, pô, aqui eu não consigo chegar. Só que o novo Botafogo, Fogão, não pense você que vai ser diferente em termos de desafio, não. Afinal de contas, você com mais dinheiro, o que acontece com os empresários, com os jogadores? Eles pedem mais alto. Sabe que você pode pagar, sabe que está tendo mais dinheiro circulando, eles vão tentar fazer um contrato mais vantajoso. Então existe o outro lado da moeda, o mercado inflacionado de um jogador que de repente receberia 300, 400, né, com o velho Botafogo, que já seria um salário bem alto, bem considerável para o velho Botafogo, mas agora pode chegar e pedir 500, 550. A gente sabe que isso acontece, é só você ver o que rola com outras equipes do futebol brasileiro que têm mais capacidade financeira. Os salários são mais elevados, justamente porque os empresários, os jogadores crescem muito. É só você pegar, por exemplo, o caso do Luiz Adriano, do Palmeiras. O Botafogo fez uma consulta, né, o André Rizek trouxe essa informação, e o Luiz Adriano no Palmeiras é papo de R$1 milhão, cara. R$1 milhão por mês. Vale isso? Não, não acho que vale, mas o jogador pede, tem alguém para pagar, e o Palmeiras acertou um contrato desse com o Luiz Adriano. Então, na hora que ele sai do Palmeiras para ir para uma outra equipe, tem esse desafio. A mesma coisa em relação ao Luan. O Luan deve ganhar na casa dos R$800 mil ou mais, né, do Corinthians. E o Botafogo também mostrou interesse no Luan, mas esse interesse, sinceramente, me pareceu mais na época lá do Canu, né? Quando rolou aquela história de, o Canu vai pro Corinthians, o Corinthians empresta 1, 2 jogadores pro Botafogo, e o Botafogo teria então feito essa sondagem pelo Luan. Mas, novamente, a questão salarial impediu. Aí eu nem acho que vale a pena pagar 800 mil no Luan, que não joga desde 2017, né? 2017 arrebentou. Aquele Luan de 2017, realmente fantástico, sensacional. Só que de lá pra cá o Luan não jogou mais futebol, né? Vamos ser sinceros e honestos em relação a isso. Então quando a gente fala aqui de mercado da bola, a gente vai ter esse desafio também. Tá certo que o Botafogo não vai ficar buscando, né, pra de repente fortalecer o elenco pro Campeonato Brasileiro. O Botafogo não vai ficar buscando jogador de 150, 200. Acredito que vai levar, né, o sarrafo vai ficar mais alto e tal. Vai buscar jogadores que de fato possam chegar com qualidade, que tenham aquela qualidade comprovada e que vão chegar para ser titular. A gente sabe disso. Que inclusive, Fogão, é uma outra questão muito importante da gente trabalhar, tá? Que a gente sabe como é que funciona o mundo do futebol, né? Os jogadores estão aqui treinando no Botafogo, todo mundo jogando, carioca e tal, não sei o quê. Daqui a pouco chegam 5, 6, 7 jogadores. Aí quem era titular de imediato vai pro banco, isso dá uma estremecida no vestiário. Você pode ter certeza absoluta que dá uma estremecida no vestiário, né? Porque o cara vinha jogando, aí chegam 5, 6, 7 jogadores, já chegam como titular, é um momento complicado. É um momento de transição dentro do elenco complicado. Porque os jogadores que estavam ali ralando e tal, não sei o que, né? Que ralaram pra caramba, inclusive na Série B, pra nos ajudar a subir. Os jogadores têm que ter também uma transição para as coisas irem acontecendo, de modo que o vestiário não fique
partido, né? Você tem um grupinho de jogadores que chegou recebendo bem mais, né? Já chega com condição de titular e tal, e aqueles jogadores que estavam ali o tempo inteiro, e aí daqui a pouco ficam dois grupos dentro do vestiário do Botafogo. Isso é muito ruim. Então o Anderson Moreira, por exemplo, obviamente isso não é problema meu, não é problema seu, é problema do treinador. O treinador tem que saber fazer essa transição, o encaixe dessas peças de maneira correta, para não perder o comando do vestiário. Porque no futebol, se você tem o comando do vestiário, os jogadores compram todas as suas ideias. Todas, sem exceção. Você vai caminhando numa direção muito bacana. Agora, se você perde o controle do vestiário, esquece. Ah, faz isso, o jogador vai fazer naquele jeito, sabe? A gente sabe como é que funciona o futebol. Então o Botafogo, na hora de reforçar o elenco, e na hora do técnico encaixar esses jogadores no time, tudo tem que ser muito bem pensado. Cada decisão muito bem pensada, para que a gente possa manter a harmonia dentro do vestiário, né? Todos os jogadores empenhados, querendo ali buscar sua vaga, acreditando de fato que tem a capacidade de buscar esse lugar ao sol, sabe? Isso é muito importante, muito importante. Então o Botafogo vai encarar esse mercado inflacionado, mas não tem jeito. Se quiser reforçar para poder ter mais qualidade para o Campeonato Brasileiro, vai ter que encarar o mercado inflacionado, que vai passar a olhar para o Botafogo com outros olhos. Vai passar a olhar com outros olhos. Aquele olhar de, no Botafogo eu posso pedir um pouquinho mais. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo e cabe a gente ter a inteligência de saber fazer essas negociações, né? O Botafogo tem que ser inteligente na hora de fazer essas negociações, justamente para pagar o valor que é justo em relação ao atleta. Nem mais, nem menos, aquilo que é justo para ambas as partes. Dito isso, Fogão, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião a respeito dessa questão do mercado inflacionado. Você também tem pensado a respeito disso? Eu tenho pensado bastante nisso, porque efetivamente vai ser um desafio que a gente vai ter pela frente. Eu aguardo vocês na live de logo mais aqui no Fala Fogão.